Estrutura de dados são conceitos computacionais no ramo de desenvolvimento para trabalhar informações, para criar dados complexos. E dentro da estrutura de dados nós vamos encontrar vários temas a serem explorados, temas como listas, filas. Vamos falar primeiramente de filas. O conceito de filas é simples, o primeiro a chegar é o primeiro a sair. Ou seja, enquanto os elementos entram na fila, vão saindo desde o primeiro. Em algumas situações temos filas com prioridades, ou seja, existe algum grau definido ou uma característica específica definida para os dados que entram nessa fila e pode dar uma prioridade na saída. Por exemplo, as filas do banco. É comum chegar uma grávida ou uma idosa e essa pessoa, independentemente de estar no fim ou no meio, aparecer alguém e falar: senhora, por favor, vamos para ser atendida. Porque existe um padrão social que define essas pessoas com essas características como sendo prioritárias em termos de atendimento, de acesso a certos serviços. Então, isso é uma fila com prioridade. Também temos pilhas. As pilhas são o último a entrar é o primeiro a sair. Nós, quando metemos os discos, não é? O último disco a entrar é o primeiro a sair. Para nós acedermos ao primeiro disco, devemos tirar todos os discos que estão acima daquilo. Acontece com os pacotes de bolachas e muitos outros exemplos que podemos ter dentro da sociedade, dentro do mundo real. Nós temos as listas, ok? Essas listas podem ser finitas, como podem ser infinitas. O conceito de finito e infinito é dado também para as filas e as pilhas, dependendo de que estrutura está a se tratar no momento. Então, em programação, esse conceito, né, é definido como estruturas complexas, né, que no seu padrão existe um dado primitivo definido que receberá essas informações. Então é sobre isso que vamos falar hoje, falar o porquê que essa disciplina é vista como bicho de sete cabeças para muitos estudantes e quais seriam as dicas para melhorar o ensino, que eu acho que de alguma forma pode aumentar o grau de aproveitamento dos estudantes. O primeiro ponto é que estrutura de dados normalmente é visto no segundo semestre do primeiro ano da faculdade ou no terceiro ou quarto semestre, ok? É logo nos primeiros 2 anos que temos essas cadeiras. E de salientar que os cursos de computação e informática, principalmente cá em Angola, os estudantes que acedem a esses cursos, nem todos têm uma base de informática no meio. Então, quando chega, aprendem a lógica de programação, conceitos como comandos de entrada e saída, conceitos de estrutura de decisão, estruturas de repetição, variáveis e tudo mais. As aulas são dadas em 4 meses, 3 meses e às vezes 2 meses. Nem todo estudante foi acompanhado devidamente e pôde aprender esses conceitos básicos, ok? Aí o semestre termina, é feita uma avaliação e pronto, o indivíduo está pronto para ir para o próximo semestre. É o normal. Também não se consegue ensinar a todos a 100%, mas pode-se encontrar um meio termo de ajudar esse pessoal com acompanhamento, monitores. Após essa passagem de semestre ou de ano, vem o segundo semestre, o segundo ano, e se deparam com a cadeira de linguagem C, por exemplo, que é a que mais dá dor de cabeça. Então, o estudante não entendeu bem a lógica de programação, que em média numa sala de 70, 10 a 15 pessoas percebem bem aquilo. Esses acabam sendo os professores dos outros estudantes no restante do curso, no restante desse ano. Pronto, não entendeu bem esse conteúdo e se depara com a linguagem C. Então, ele sai do Portugal, não é? Que ele programou em português e tudo mais, estava lá tudo um pouco mais simples, se encara com a linguagem C ou Java para programar em inglês. Ora, ele não entendeu o conceito de estrutura de decisão, estrutura de repetição, tipos de dados, primitivos, variáveis, globais, locais, não percebeu direito. Então, vai se deparar logo com uma outra linguagem, não é? Para ensinar outros paradigmas, Java para paradigma orientado a objeto e C para paradigma operativo.
E aí ele começa a aprender esses conceitos novamente, numa outra linguagem, numa outra sintaxe, e ele tem que se enquadrar a essa linguagem. E ele não termina de ser ensinado, se depara com a estrutura de dados. Então, esse indivíduo não entendeu o que é um vetor, não entendeu o que é um apontador, não entendeu o que é uma alocação dinâmica. Alguns até nem entendem o que são comandos de entrada e saída de dados e se depara com a estrutura de dados. E aí é uma lástima. Esses conceitos, para serem implementados nessas linguagens um pouco mais avançadas, deveríamos ensinar esses conceitos, pilhas, filas e tudo mais no Portugal com um pouco mais de constância. Então, ao invés dessa linguagem tipo Portugal ser uma cadeira semestral, seria anual, para tratar todos estes conceitos. Quando o indivíduo fosse para esse lado um pouco mais complexo, chegaria com uma base boa para isso. Então, no meu conceito o ensino da lógica de programação deve começar na descrição narrativa, representação em fluxograma e depois passa pelo Portugal. Vai ensinando já como as linguagens funcionam. Depois do Portugal, trabalhar muito bem o conceito de funções, procedimentos e só assim passar para tipos de dados complexos, que são registros em Portugal. Depois ver registro na representação simples, na representação composta, na representação como estruturas complexas, na representação como vetores, como matrizes. Esse conceito bem trabalhado, quando o indivíduo lhe for apresentado conceitos de pilhas, filas, listas ligadas e listas sequenciais, ele já tem uma noção um pouco mais aberta do que vai fazer e quando chegar em linguagem C ou Java orientado a objeto e falar para ele que isso é uma classe, isso é um objeto, objeto tem uma instância ou tem uma passagem por valor ou por referência, já tem esse conceito muito bem enraizado, muito bem trabalhado. Eu entendo que às vezes não existe tempo necessário, mas devemos criar, se calhar, cursos alternativos, particulares, darmos essa abertura aos estudantes, se calhar, empreenderem dentro da instituição, ao invés de ser um garimpo ilegal, ser algo oficial, dando curso para os outros, para trabalharem melhor esse conteúdo e assim avançarem. O mesmo se aplica quando chegarem à estrutura de dados, por exemplo, na linguagem C. Com os conceitos de pilhas, filas, todo trabalhado e muito bem interpretado para os estudantes, a coisa fica um pouco mais simples. Não que vai ser fácil, mas fica um pouco mais simples e o grau de aproveitamento, acredito eu, que seria maior. Então, é basicamente isso. No meu ponto de vista, se essas cadeiras começassem lá da base do primeiro ano, a serem trabalhados os conceitos, que é importante, porque tudo isso não passa mais de conceito, porque no final você usa as mesmas técnicas, que é vetor daqui, que é apontador dali, só o conceito é que deve ser trabalhado, deve ser muito bem passado e olharmos para o estudante como alguém que vai aprender e nem todo mundo aprende ao mesmo tempo, nem todo mundo aprende na mesma velocidade e nem todo mundo tem a mesma facilidade de interpretação e compreensão. E fazer exercícios, eu diria, de alguma forma personalizados, um pouco mais focado ao tipo de estudante e ao formato de aprendizagem, a quem entende fazendo, a quem entende vendo, a quem entende lendo, a quem entende testando. Ou seja, pode ter um grupo que fez um algoritmo, depois passar para os outros fazerem um teste. Isso deve começar mesmo lá da base.